Bom, pessoal, então dando continuidade a alguns exercícios, resolvidos, que a gente utiliza aí a regra da cadeia, porque às vezes os exercícios são simples, outras vezes mais complexos. A regra da cadeia é algo que é uma das partes mais difíceis e importantes da derivada, na hora da gente fazer os cálculos. Então, aqui, a gente tem que ter em mente as regrinhas básicas, Então, y é igual a um e elevado a cosseno de x. Quem é e? E é o número neperiano, Agora, se ele está elevado a alguma coisa, é a função exponencial, tá? Então, nós vamos calcular a derivada dele. A derivada de uma função exponencial é sempre a própria função exponencial. Em qualquer situação? Sim, em qualquer situação, tá? Então, a derivada da função exponencial é ela mesma. Sempre, sempre. Lembra que a regra da função exponencial não tem aquela regra do expoente, que a gente faz n menos 1. É uma outra regrinha. Regra da função exponencial é ela mesma. Então, derivei a função exponencial, era um e elevado a cosseno de x, não importa quem é o expoente, a derivada da função exponencial é ela mesma, como o próprio expoente, só que aí, pela regra da cadeia, nós temos que verificar esse expoente tem derivada? Tem. Qual que é a derivada de cosseno de x? A derivada de cosseno de x é menos seno de x. Então, a gente coloca aqui na frente, menos seno de x. Pronto. Terminei meu exercício? Terminei, Então, está terminado o meu exercício. Professora, mas uma dúvida, o expoente, Eu não vou colocar essa função multiplicando na frente do expoente? Não, eu sempre multiplico na frente da derivada, não no expoente. Tá certinho esse exercício? Tá excelente, tá? Quando a gente tem, que na verdade, a hora que a gente aplica a regra da cadeia, nós estamos fazendo o que aqui? Nós sempre vamos estar multiplicando. Eu vou sempre colocando, digamos assim, na frente da função e vou multiplicando, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Fica feio, não fica errado, tá? Porque eu coloquei um parênteses aí, mas fica feio deixar esse negativo aí no meio. Não errado, mas feio. Então, eu vou colocar um negativo na frente, copio a função exponencial, E deixo aqui na frente o seno de x. Pronto. Coloquei ali na frente para ficar mais elegante, não ficaria errado, tá? Eu necessariamente tenho que colocar esse parênteses, porque senão aparece o quê, O que dá a entender se eu não colocar o parênteses? Olha, se eu não colocar o parênteses, o que daria a entender? Daria a entender que eu fiz aí a derivada e deu e cosseno de x menos seno de x, o que é errado. Então, eu sou obrigada a colocar um parênteses, tá? Porque, na verdade, essa função exponencial, ela está multiplicando o menos seno de x. Então, eu tenho que colocar esse parênteses. Posso arrumar colocando o negativo aqui, olha, na frente da função, tá? Pronto. Terminei? Terminei. Só isso, só isso. Mas nós temos que ter sempre em mente todas as regrinhas, tá? Que nós vamos
executando aí. Então, que regrinha que eu utilizei aqui? Utilizei a regra da cadeia pelo fato de ser uma função composta. O que é uma função composta, né? Eu estou misturando duas funções. Aí eu apliquei a regra da exponencial, porque a derivada da exponencial é sempre ela mesma. Isso não muda. E aí eu observo se esse expoente tem derivada. Esse expoente tem derivada? Tem, né? Então, eu vou lá na frente da função, não do expoente, e derivo esse expoente. Como a derivada de cosseno é menos seno, nós colocamos um parênteses, tá? E aqui, para ficar de forma mais elegante, eu coloco o menos aqui na frente, o negativo aqui na frente, indicando que todo esse pedacinho aqui é negativo. Tem algum problema deixar da maneira que está aqui, né, nessa segunda linha? Não. Porém, não fica muito elegante, tá? Aqui, o exemplo 4, a gente chamou de f de x. Esse exemplo 4, nós vamos ter várias funções misturadas, né? Então, vamos lá. F' de x. O que nós temos, né? A derivada de tangente. A derivada de tangente de alguma coisa é o quê? Secante ao quadrado dessa alguma coisa, tá? Então, a derivada de tangente é secante ao quadrado dessa alguma coisa, né? Que a gente chama argumento, tá? Então, de 5 menos seno de 2t. Pronto. Lembra, olha, eu já aqui neste caso, eu já gastei, né, a funçãozinha, já derivei a função trigonométrica, a derivada de tangente é secante ao quadrado. Então, eu não posso mexer no argumento. Eu copio ele exatamente do jeito que ele é aqui na frente, tá? Agora sim, eu vou partir para derivar esse argumento. Olha, fazer passo a passo, tá? A derivada de 5, 5 é uma constante, é zero. Pronto. Aí nós tínhamos um negativo, tá? Aí a derivada de seno de alguma coisa é cosseno desta alguma coisa. No caso aqui, é 2t. Pronto. Terminei? Ainda não. Olha como a regra da cadeia, ela vai ficando cada vez mais complexa. Olha o 2t aqui. O 2t tem derivada? Tem. Então, eu tenho que derivar esse 2t. Quanto que é a derivada de 2t? A derivada de 2t é 2. Coloco aqui na frente. Teria necessidade de colocar esse zero aqui na frente? Não, de maneira alguma, tá? Só para a gente dar uma arrumadinha. Então, vamos elaborar isso aqui de uma melhor maneira. O que a gente tem que prestar atenção aqui? Isto daqui é o argumento de uma função. Então, jamais eu posso fazer a distributiva, tá? De alguma derivada com o argumento da função, certo? Então, essa secante ao quadrado, secante ao quadrado, né? De 5 menos seno de 2t, eu não posso mexer. Posso prosseguir aqui na frente, né?
esse zero eu não preciso colocar. Como menos, né, que a derivada de seno é cosseno, né? Só que tinha o negativo, então eu tenho que manter o negativo. Toda vez que tiver um negativo, e como nós vimos, na regra da cadeia, na verdade, nós estamos sempre, vai sempre sendo colocado na frente multiplicando, eu tenho que colocar aí um parênteses. Cosseno de 2t, negativo. E sobrou esse 2. Tá certo? Tá bonitinho, tá certinho, não tem nada errado. Mas existem algumas regras que a gente fala que fica mais elegante matematicamente, né? Então, o negativo, a gente não costuma deixar aqui no meio, tá? O que eu vou fazer? Eu vou jogar o negativo aqui na frente. Posso jogar o negativo na frente? Olha, posso, isso aqui é uma multiplicação inteira, tá? Então, esse primeiro pedacinho aqui, ele é positivo. Esse segundo pedaço é negativo. Então, uma multiplicação de um número positivo com um número negativo fica negativo. Aí, o que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar na frente o 2. Por quê? Se eu tiver um número, fica mais elegante eu deixar ele na frente, tá? E copio o restante. Secante ao quadrado, né? De 5 menos seno de 2t. E esse negativo eu já joguei para frente. Coloco cosseno de 2t. O que é importante a gente observar aqui? Que esse 2 não pode ser multiplicado, né? Nem por tudo isso daqui do secante ao quadrado, porque isso é o argumento da secante ao quadrado. É sobre o que, né? Eu vou calcular a secante. Nem com esse 2t aqui do cosseno. Por quê? Porque também é um argumento. Aí eu fico com um erro conceitual, tá? Então, é assim que a gente vai calculando. A regra da cadeia, ela pode ficar, né, cada vez maior. Então, a gente tem que tomar cuidado e ir fazendo ela passo a passo. Qualquer dúvida, qualquer sugestão que vocês tenham, é só ir colocando que eu vou tirando dúvida de vocês e fazendo mais vídeos aí de acordo com as dúvidas de